Tem uma pergunta que eu sempre recebo que é a seguinte: Vinícius, quantos dispositivos que eu posso colocar aqui na minha automação Tuya? A gente começa fazendo lá projetinhos com 2, 3, 5, 10, 15 módulos, mas na hora que assusta, a gente está fazendo projetos com 50, 80, 100 módulos, aí começa a bater na cabeça. Opa, peraí, quantos dispositivos eu consigo colocar em uma automação Tuya? Meu nome é Vinícius Loureiro e aqui no canal Guia da Automação você vai ver e aprender bastante coisa sobre automação residencial e tecnologia. Primeira ideia que a gente precisa de ter: protocolo Zigbee. O protocolo padrão mesmo, né, lá da CSA. O que manda, né, o que diz lá no protocolo? Um protocolo Zigbee consegue trabalhar aí com aproximadamente 65 mil dispositivos na mesma rede. Coisa de louco. Agora vamos pensar, nas plataformas de automação também é assim, essa quantidade enorme? Não, não é, infelizmente. Isso é um número matemático, 65 mil, tá? É uma conta que tem a ver aí com a quantidade de bits, tal. E aí, por exemplo, na automação Tuya, vamos pensar aí quantos dispositivos? 200 dispositivos. Pronto, 200 dispositivos que você pode colocar na mesma casa em um sistema com automação Tuya. Agora vamos começar a pensar um pouco mais. Para começar, 200 dispositivos, aí não importa se são Zigbee ou se são Wi-Fi, tá? A coisa é, cada dispositivo ele tem alguns identificadores únicos, por exemplo, MAC address, identificação do fabricante ou importador, né? Quem detém ali aquele modelo daquele dispositivo, seja um atuador, seja um sensor. Beleza. E aí, como que a gente tem que pensar quando o projeto começa a tomar proporções muito grandes, casas muito grandes? Aí é o seguinte, vamos supor, eu tenho uma casa com 100 interruptores, tá? Então, 100 interruptores distintos, não estou falando interruptores three-way, tá? 100 interruptores, 100 circuitos de iluminação distintos. Se eu utilizo um módulo, por exemplo, de 2 canais, eu só vou utilizar 50 dispositivos para automatizar então esses 100 circuitos. Então eu já caí para 50. Se eu utilizo um dispositivo de automação aqui Tuya com 4 canais, então eu vou utilizar 25 dispositivos para automatizar 100 circuitos. Então é assim que a gente consegue dar uma driblada, né? Por quê? Por que a Tuya faz isso? Porque ela é má? Não! Porque para cada usuário, ela precisa de ter um espaço lá no banco de dados para armazenar um monte de informações de módulos, informações de configurações, né, incluindo cenas, configurações dos dispositivos, do aplicativo, usuários, um monte de coisa. E ela cobra mensalidade? Não, não cobra mensalidade. Então ela não pode deixar a coisa ficar sem limites, né? Deixar o usuário colocar 1000 dispositivos, 5.000 dispositivos, não tem condição. Tá? Então ela limita em 200. E se a gente chegar e fizer já esses artifícios, né, de utilizar módulos com mais de um canal, por exemplo, e ainda assim for pouco, aí a gente precisa de partir para uma atitude mais drástica. E aí, nesse caso, a gente pode criar mais de uma casa, né? Uma casa lógica lá dentro do aplicativo para a mesma residência. E aí sim, a gente vai dobrar, né? Então, se é uma casa extremamente grande ou a gente quer colocar muitos sensores, e aí a coisa extrapolou os 200, né, de uma casa lógica lá no app, não se esqueça disso.
São coisas diferentes, casa física, casa lógica. A gente não vai criar mais uma casa lógica lá no aplicativo para a gente poder continuar aí a automação. Dá um pouquinho de trabalho na hora de utilizar? Dá um pouquinho, mas dependendo da casa, às vezes a casa é tão grande, compensa você dividir em 2 casas e deixar a maior parte das coisas automáticas. Porque numa casa que é muito grande, eu já te falo, o usuário não vai ficar acionando manualmente ou por comando de voz um circuito de iluminação aqui, outro lá. A casa é muito grande, é tão grande que o cara, para começar, não tem nem tempo de ficar fazendo isso. As coisas têm que acontecer automáticas. E aí sim, não tem problema nenhum você ter 2 casas lá dentro do aplicativo Smart Life. Curtiu o vídeo? Foi legal? Agora eu vou te pedir para você me ajudar. Faça inscrição aqui no canal Guia da Automação, ative os sininhos, caso você ainda não tenha feito. Se tiver só inscrito e não ativou lá todos, ativa todos aí para o YouTube te entregar, te notificar aí de todos os vídeos novos que a gente colocar aqui no canal. Agradeço muito pelo seu tempo, muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.